Bom, gente, quando o Rodrigo pediu para olha, fala alguma coisa que mude a vida das pessoas. Eu falei, pô, meio pretensão, né? Eu tentar aqui mudar a vida de todo mundo, mas então eu resolvi falar de alguma coisa que mudou a minha vida. Então eu escolhi duas experiências, uma não tão recente e outra bastante recente, que aconteceu esse ano, mas olhando para essas duas experiências, acho que eu tiro um monte de lições que eu gostaria de compartilhar. Eu até numerei, são 5 grandes lições que, caso esteja muito chato, vocês pelo menos conseguem fazer uma contagem regressiva e saber quanto falta para acabar. Mas a primeira, obviamente, é sobre empreender. Tem tudo a ver com esse evento aqui, né? Então, vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória, a minha experiência ao empreender. E a outra foi algo que eu fiz esse ano, que foi um Ironman. Eu não sei se todo mundo sabe o que é o Ironman, mas é um triatlo onde você nada 3.800 metros, mais ou menos do Leme até o posto 6. Você pedala 180 quilômetros, mais ou menos daqui até Búzios. E você depois faz uma maratona. São 42 quilômetros, dá um pouquinho menos do que 6 voltas na Lagoa. E por que eu resolvi falar dessas duas coisas? Eu enxergo tanto empreender quanto fazer um Ironman como algo que exige endurance. Não sei se todo mundo sabe o significado da palavra endurance, mas endurance é a tua capacidade, a tua habilidade de conseguir enfrentar por um longo período de tempo uma experiência, uma situação adversa. Então você vai, no meu caso, que sou um péssimo triatleta, obviamente eu fiz isso em 10 meses que eu tive para treinar, eu levei, sei lá, 12 horas e alguma coisa para terminar aquilo, e é a tua capacidade de suportar aquilo durante 12 horas e toda a vontade que você tem de desistir. Mas por que isso é algo bastante relevante? Deixa eu começar, obviamente, pelo início. Como é que esse negócio todo começou? Isso tudo começou com um diálogo, onde um amigo meu, Pedro, me ligou e falou assim, Rafael, eu tenho uma proposta para te fazer, que você é o único amigo meu maluco o suficiente para topar. Eu falei para ele, não, diga lá, o que é? Ele, pô, bora fazer um Ironman? E aí a minha primeira reação foi falar, cara, o que é isso? Eu não faço a menor ideia. E aí ele me explicou o que era. Aí quando ele me falou isso, eu achei que era algo razoavelmente sobre-humano, né? Eu falei, cara, dá para fazer isso? Em 10 meses que faltam para acontecer, dá? Ele falou, cara, eu estou aqui com o Bernardo, que é o treinador, e ele disse que se você se dedicar, vai dar sim. Eu falei, cara, então vamos lá, vamos embora. E topei fazer aquilo. Eu acho que daí tira a primeira grande lição. E quando eu falo em empreender, eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que ter na cabeça é a prepotência saudável. Né? Fazendo algumas conexões aí, isso aqui tem tudo a ver com, para você sonhar grande, como o meu xará acabou de falar, para você sonhar grande, você tem que ser um pouco prepotente. Acho que todo mundo aqui, na hora de montar o seu negócio, foi muito prepotente. Porque a primeira coisa que as pessoas falam é, pô, o que você com 25 anos, acabando de sair da faculdade, o que te faz achar que você vai montar uma empresa e você vai conseguir ser bem sucedido? Tem um monte de cara aí com o que você tem de idade, ele já tem de experiência nesse mercado. Por que você vai ser a pessoa que vai conseguir colocar isso para frente? Então você precisa ser prepotente. Né? E essa prepotência te faz se meter a fazer coisas que grande parte das outras pessoas não são capazes de se meter a fazer. Só que tem um lado que precisa ser positivo nisso. Né? A prepotência normalmente a gente enxerga como uma coisa negativa. E você tem que ser saudável. Saudável porque na hora que você se mete a fazer isso, você sabe que é um longo caminho pela frente, você vai ter que se dedicar muito para fazer com que aquele negócio de fato aconteça. Tá? Então, para mim, o primeiro aspecto muito importante na hora que alguém vai pensar em empreender é desenvolver essa prepotência saudável. Você tem que ser prepotente o suficiente de se meter a fazer coisas que os outros não vão se meter a fazer e saudável de forma tal que você vai precisar se dedicar muito, você vai precisar correr muito atrás para fazer com que aquela prepotência se sustente. Senão você é simplesmente um fanfarrão que vai falar um monte de coisa e não vai colocar nada para frente. Né? E esse segundo tipo é talvez o que mais exista por aí. A segunda coisa, que também está engraçado, porque é muito parecido com um outro ponto que o Rafael também tocou nesse assunto, como vocês sabem, né, um triatlon é composto por 3 modalidades.
né? Então você tem a etapa lá de natação, você tem a etapa de ciclismo, né? E você tem a etapa da corrida. Mas o que eu tiro disso? Não adianta você ser o melhor em uma única modalidade. Não importa se você é o melhor nadador, não importa se você é o melhor corredor. Se você pedala mal, na hora que você chegar para correr, você vai estar com as pernas todas estouradas e você não vai conseguir correr nada. Tá? Então você precisa, e aí tem uma grande diferença, aqui você infelizmente está sozinho, né? Você não pode se juntar com o melhor nadador, o melhor ciclista e o melhor corredor. Mas quando você está falando de empreender, você precisa, e aí o que eu gosto de chamar de encontrar a sua alma gêmea, né? Usando o mesmo exemplo que foi dado. Tá? Não adianta, eu gosto muito de ler biografia. Toda vez que eu falo sobre empreendedorismo, até no curso que eu dou de empreendedorismo, eu nem uso livro-texto. Né? Eu acho que esses livros de como fazer um plano de negócio, eu sinceramente acho que nenhum deles serve para muita coisa. Eu gosto de usar como livro-texto da minha disciplina a biografia do Barão de Mauá. Ali, para mim, é uma das melhores formas que você tem para aprender como você faz para empreender. Como é que alguém vai lá, constrói os empreendimentos, sonha, tem os problemas e contorna aqueles problemas e faz com que as coisas deem certo. E quando você olha essas biografias, olha, por exemplo, a biografia do Steve Jobs. Adianta você ter só a mentalidade ou só a cabeça genial de produto, de mercado, de cliente que ele tinha. Ele tinha ali uma alma gêmea que era o outro Steve, que era o gênio, de fato, da computação. Ele estava ali criando os computadores, as coisas fantásticas. Mas, se dependesse só dele, ele estaria até hoje procurando o computador perfeito. Até hoje ele estaria tentando fazer o computador como ele, que era o gênio da computação, gostaria de fazer. Até que um belo dia o Steve Jobs foi lá, negociou e falou o seguinte: olha, eu já fechei um contrato aqui de não sei quantos mil computadores e a gente tem que entregar daqui a 2 semanas. Obviamente eles saíram na pancada, mas o fato é que 2 semanas depois eles estavam com o produto pronto e conseguiram entregar aquilo, e foi dali que começou toda essa história. Então, eu gosto de brincar, a gente sempre tenta, como o Rafael falou, é muito mais fácil no início você procurar pessoas que são iguais a você. Né? Se você está se juntando, né? Lá no nosso caso a mesma coisa, né? Se eu sou um engenheiro e eu me junto com um engenheiro, é muito mais fácil, a minha linguagem é mais fácil, os meus interesses são os mesmos que ele, o cara é nerd, você é nerd, e por aí vai. Agora, você precisa criar e você precisa olhar onde é que existe a tensão positiva dentro da sua empresa. Né? É sempre importante ter uma tensão, onde alguém que pensa muito diferente vai lá, vai questionar, vai discutir, etc. Eu e os meus sócios, a gente tem uma coisa que a gente fala, e de vez em quando alguém vira e fala assim: cara, eu estou preocupado. Estou preocupado porque a gente tem brigado pouco ultimamente. E quando a gente está brigando pouco é que a gente sente que alguma coisa está errada. Né? Ou porque todo mundo começou a convergir muito para uma única visão, ou porque está todo mundo meio que acomodado ali. Então deixa ele fazer o que ele quer e ele deixa eu fazer aquilo que eu quero. Aí você começa a ter um monte de acordo ali meio político e tal. Quando começa a chegar nesses momentos, a gente, na hora, começa a dar alguma reviravolta, alguma mexida para que esse negócio não continue dessa forma. Então, essa é a segunda grande lição. Na hora de montar um negócio, procura a sua alma gêmea. Quem é a pessoa que vai ali te complementar? Não é a pessoa que pensa igual a você, mas qual é a pessoa que vai complementar aquilo em que você não é bom e qual é a pessoa que você vai complementar naquilo que ela não é boa. Por quê? Porque o importante no final é que você precisa jogar nas 3 modalidades. Você precisa ser bom nas 3 modalidades, obviamente todo mundo vai ser sempre melhor em uma delas, mas se você não conseguir nas 3, você não completa, você não fecha aquela prova. Outro ponto importante, né, e aí falando mais uma vez do triatlo. Nesse processo aí de treinar para um Ironman, uma das coisas que você mais aprende é a entender o teu corpo. Né? Cada pessoa vai ser uma pessoa muito diferente. Cada corpo responde de uma maneira ao treinamento. Uns precisam de mais descanso, outros precisam de menos descanso. Um vai se machucar mais, outro vai se machucar menos. E você precisa aprender a ouvir, porque tudo vai ser construído em cima disso. E eu olho para isso e toda vez que eu vou pensar
em alguma coisa dentro da minha empresa, ou nas empresas em que a gente vai investir, ou nas empresas que a gente vai montar, eu olho primeiro para a pessoa. Tá? E você precisa entender aquela pessoa. A gente fala muito, né? A empresa não pode depender de uma única pessoa, etc. Acho que isso, gente, é uma preocupação que você tem que ter, mas talvez um pouquinho mais para frente. Não adianta você não fazer algo que não seja autêntico. A empresa, em especial quando você está começando, ela é sim a sua cara. Ela é sim ali uma marca sua. Ela é sim ali uma expressão pessoal sua e dos seus sócios. Então, vocês precisam olhar e construir a empresa ao redor dessas pessoas. Né? Para dar alguns exemplos. Esse cara aí era um cara que uma das pessoas que trabalha com a gente apresentou como, pô, meu irmão é meio perdido. Meu irmão é meio perdido porque ele só gosta de jogar jogo de tabuleiro. Ele só fica jogando jogo o dia inteiro, etc, etc. E eu lembro que eu tinha lido uma reportagem na Wired, se não me engano, falando sobre o mercado de board games na Europa e nos Estados Unidos, e era um mercado super desenvolvido. Eu virei para ele e falei assim, cara, chama teu irmão aí para trocar uma ideia. E o cara foi lá conversar comigo. Cara, o cara era um cara que entende tudo, mas tudo, desse mercado. E por que esse mercado não é um mercado muito desenvolvido no Brasil? Porque as taxas de importação são exorbitantes. Só que se você cria mecanismos para isso, por exemplo, você licenciar o conteúdo, trazer esse conteúdo e fazer toda a produção local, você começa a driblar esses tipos de problema e daí saiu, por exemplo, um negócio que é super interessante, que tem um potencial enorme. E hoje o cara está ali, focado naquilo que ele mais ama fazer, e é o cara que está de frente em colocar essa empresa para rodar. Um cara que falou aqui um pouco mais cedo, o Ricardo. Pô, esse cara, quando eu escutei esse cara falar lá em Porto Alegre, eu falei para ele, cara, você tem que ir para o Rio. Vamos fazer um negócio junto. 2 ou 3 semanas depois, o cara me liga, com esse sotaque dele aí de gaúcho. Pô, Rafa, tô aqui no Rio, me mudei para cá, vamos fazer o negócio? E o negócio começou. Então, você vê a característica das pessoas, você vê a paixão que elas têm pelo negócio, você precisa construir um negócio ao redor dessas pessoas. E a última dessas histórias é dessa senhora aqui. Essa aqui é a Dona Sônia. Tá? Quem é a Dona Sônia? A Dona Sônia é a moça que serve o café lá na empresa. E quando eu comecei nessa coisa, eu comecei uma dieta muito rígida e eu dava dinheiro para ela e falava assim, Dona Sônia, compra umas caixas de barrinha de cereal para mim. Aí ela comprava as caixinhas de barrinha de cereal, deixava lá no escritório, e aí todo mundo chegava uma certa hora, ficava com fome, né? Pô, me dá uma barrinha aí. E eu comprava uma caixa e em um dia aquele negócio acabava, né? 80 pessoas lá dentro, rapidinho o negócio acabava. Eu falei, pô, Dona Sônia, faz o seguinte, bota um potinho aí do lado, todo mundo que pegar uma barrinha, pede para pelo menos pingar R$1 aí na coisinha do lado e você vai repondo, né? Então pelo menos vai ter barrinha para todo mundo sempre. E aí ela fez isso e acabou mais uma caixa de barrinha. Quando eu fui olhar no potinho, sem brincadeira, tinha 3 moedinhas de 1 centavo. Eu falei, porra, sacanagem, era melhor não ter deixado nada. Mas eu virei para ela e falei assim, Dona Sônia, olha só, vamos começar um negócio. Eu vou te dar R$50, eu entro com o capital e você entra tocando o negócio. Olha, toma aqui R$50, compra isso em caixa de barrinha. O único requisito é que você vai ter que vender as barrinhas mais barato do que o camelô aqui da frente do prédio vende. Você tem que vender para as pessoas aqui de dentro mais barato. E o lucro a gente divide 50%. Tá? 50-50. Metade é teu e a outra metade a gente vai usar para reverter em coisas para o escritório. Para deixar o escritório mais bacana, mais legal. E aí começou. E aí ela foi lá, pediu para os designers fazer um cartazinho, uma logomarca, não sei o quê. E ela começou a olhar. E aí começou a me espantar. Porque ela começou a ver. Outro dia eu cheguei lá e tinha skinny. Sabe aquele biscoito skinny? Eu falei, pô, Dona Sônia, o negócio está evoluindo, hein? Tem skinny aí? Ela falou, sabe por quê? Porque o Valadares, que é um cara trabalhando, ele todo dia descia e ia lá comprar um pacote de skinny na rua. E eu falei para ele, pô, peraí, tu não vai comprar na rua não, você vai comprar na minha mão. E ela começou então a comprar e a botar o skinny e a fazer aquele negócio lá. Mas, pô, achei tão legal e tão bacana porque olha só como ela é astuta, como é a visão dela para falar, pô, olha, eu tenho que ver o que as pessoas estão percebendo, estão comendo, eu vou começar a colocar aqui. E ela começou, e esse negócio está evoluindo. Até que outro dia,
eu sou acostumado a acordar muito cedo, né? Então, mesmo quando eu não treino, não faço alguma coisa, eu chego cedo no escritório. Então, um dia eu estava lá no escritório às 7h pouco da manhã, ela estava passando aspiradora, essas coisas. Eu estava numa sala de reunião trabalhando, e ela chegou e falou assim, Rafael, eu estou com um pouco de vergonha, mas você já me falou isso uma vez, né? Se eu falar, o máximo que pode acontecer é você me dizer não. Se eu não falar, eu nunca vou saber qual é a resposta. Então eu resolvi falar. Eu falei, não, fala lá, dona Sônia. Ela falou, olha, eu fui na comunidade onde a minha cunhada mora, e eu vi que lá fizeram, depois que teve essa coisa da UPP, fizeram uma praça, o Rio Favela, alguma coisa assim, fizeram uma praça. E ao redor dessa praça, eles tiraram todos os camelôs e colocaram agora uma série de lojas. Tá? E quando colocaram uma série de lojas, eu vi que uma loja era uma loja de sorvete. Está chegando o verão, eu fui lá, olhei e vi. A mulher vende uma bola de sorvete a R$ 1,50 e 2 bolas a R$ 2,50. E eu já olhei todas as marcas das máquinas, descobri que ela compra um pote de 5 litros por não sei quantos reais. Com um pote de 5 litros a gente faz não sei quantas bolas. Então eu já vi isso daí e trouxe umas fotos para te mostrar. Olha, eu tenho umas fotos aqui que, olha, aqui tem, lá onde eu moro, um ponto de ônibus, um ponto final de ônibus e um ponto de mototáxi. Tem esse bombeiro aí, que na verdade não é bombeiro, é um bingo clandestino. Então tem muita gente, tem muita gente que passa por ali. Tem ali o Ceasa. Tá? O Ceasa ali tem muita atividade, tem gente que trabalha ali, então quando dá 5, 6 da manhã, o pessoal que está trabalhando está saindo. Então está saindo todo mundo para pegar ônibus e cheio de fome. Então se a gente vender salgado e refresco, vai vender para caramba. Aqui são as obras da praça. Aqui, né, como é que está ficando a praça? Ó, já está quase pronta. Aqui é a loja. Né? A gente podia pegar uma loja dessa, já fui lá, já conversei com o proprietário e ele quer não sei quantos reais de aluguel. Então eu já falei com meu marido está desempregado, ele pode trabalhar lá no negócio, eu pago o aluguel e eu quero que você vire meu sócio para você me dar o dinheiro para eu pegar só o capital de giro para fazer o negócio acontecer. Então, quando ela me falou isso, eu fiquei assim, eu falei assim, olha que legal, a pessoa está nesse ambiente, olha a transformação que você gera numa pessoa, só do fato dela estar ali naquele ambiente, está ali vendo o que as pessoas estão fazendo, está ali vendo como as pessoas se comportam, o mindset, a cabeça das pessoas. Então, você precisa entender as pessoas, e essas pessoas você vai construir a empresa e ao mesmo tempo você vai transformar essas pessoas. Tá? Então, esse é um outro ponto que eu acho fundamental. Reconheça as pessoas, entenda como essas pessoas funcionam. O outro ponto, que é uma frase que eu gosto bastante, né? Sempre quando vem alguém dizer lá o que você tem que fazer, né, eu sempre gosto muito de olhar para essa frase. Né? Existe, vocês vão perceber quando vocês começarem a montar o negócio de vocês, que existe uma diferença enorme entre você saber o caminho e você, de fato, percorrer esse caminho. Tá? E chave para isso é disciplina de execução. Então, quando eu estou pensando lá no meu treino do triatlo, no meu treino do Ironman, você está ali todo dia, acordando às 5 da manhã, todo dia, fazendo o que você tem que fazer, você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai percebendo como o seu corpo reage, como você vai evoluindo, e você vai com isso conseguindo aprender e a redirecionar todo aquele teu rumo. Tá? Então esse é o quarto ponto que eu queria destacar. Gente, não faz sentido você ficar 1 ano planejando um negócio. Tá? Você ficar 1 ano planejando um negócio não vai ser diferente do que você ficar 2 meses, 1 mês planejando aquilo. Tá? Então, vai executar. Tá? Executando, você vai ter uma capacidade de aprender e de entender e de redirecionar o rumo daquilo que você está trabalhando infinitamente maior do que se você ficar eternamente planejando. Tá? Vocês viram aí as frases e as citações mostradas. E eu sempre gosto de falar para as pessoas, né? Você sempre tem que estar ali buscando o teu limite. Então, sempre, óbvio que você vai errar. Você vai definir uma meta, é claro que aquilo ali vai estar errado, mas procura definir as metas, porque na hora que você define as metas, você se tira da zona de conforto. Você evita ali ficar procrastinando. Você vai errar, mas coloca aquilo ali, tira da zona de conforto,
vê para onde as pessoas estão indo, motiva aquelas pessoas a alcançar essas metas, quais são as premissas que você está usando, o que você precisa aprender, qual é o plano de ação para tocar aquilo, porque assim você consegue andar numa velocidade muito maior do que você deixar as coisas acontecerem por si só. Né? E aí tem essa frase desse piloto italiano, que eu falo o tempo todo lá na empresa. Né? Gente, olha, se eu perguntar, e aí, tudo bem? Tudo sob controle? Cara, na hora que as pessoas vão lá e falam assim, olha, está tudo sob controle, para mim isso é um sinal de que então as coisas estão devagar. Né? Se está tudo sob controle, você não está rápido o suficiente. Eu gosto o tempo todo de ressaltar essa frase desse piloto italiano. E, para terminar, eu queria começar a compartilhar com vocês, o que eu mais ouvia ao longo desse percurso. Né? Obviamente, quando você começa a contar o que você está fazendo, a primeira coisa que as pessoas vão te perguntar é, cara, por que você está fazendo isso? Não faz o menor sentido. Você gosta de sofrer? Você é maluco? O que você ganha com isso? Né? Chegar no final, você ganha algum prêmio? Você ganha algum dinheiro? É muito pelo contrário. Né? Isso aqui é um esporte super caro. Né? Você começa a gastar com bicicleta. Eu nunca vi gastar tanto dinheiro com isso. Você ficou maluco? Acordar todo dia às 5 da manhã para sofrer? Seu programa de domingo agora é correr 30 quilômetros? Né? Então, essas eram as coisas que eu mais ouvia quando eu estava trabalhando isso. Né? Você senta para alguém, obviamente, você senta para tomar um chopp com alguém, óbvio, né? Para você é sempre o Gatorade, então você vira um motivo de brincadeira da mesa, etc. E você mesmo, né? Você está ali. Eu lembro exatamente quando eu estava no meio da prova e eu deixei a bicicleta, botei o tênis e comecei a correr. E eu pensei assim, que bom, agora só faltam 6 voltas na lagoa. Eu falei assim, cara, é melhor eu não pensar nisso, né? Pensar que agora só faltam 6 voltas correndo na lagoa, não é algo muito dentro da sanidade. Então você vai lá, na hora, o tempo todo, você, não preciso disso, por que eu estou fazendo isso? Vou desistir, vou fazer uma coisa, podia estar indo para o cinema, podia estar jogando videogame, podia estar fazendo um monte de coisa muito mais normal. Mas, nesse processo, acho que tem toda uma questão que é importante, na hora que vocês estiverem empreendendo, vocês vão sentir isso muitas vezes, que é uma solidão. Né? Tem decisões que vão estar na sua cabeça, tem preocupações que vão estar na sua cabeça, você não vai ter muita gente para compartilhar aquilo, você não vai ter muita gente para poder te aconselhar naquelas determinadas decisões. Então você precisa aprender a lidar muito bem com a sua cabeça, com os seus pensamentos, da maneira pela qual você enfrenta os problemas. Então, isso é um desenvolvimento muito interessante quando vocês estiverem pensando na empresa de vocês, em tocar o negócio de vocês. Tá? Vocês vão aprender a conviver com essa solidão. E daí vem a quinta e última grande lição. Vocês têm que aprender a seguir em frente. Tá? Não adianta, tem horas que as coisas não vão ter muita explicação. Só esquece, passa um pouco por cima daquilo e continua indo, continua correndo, continua um passo atrás do outro, continua pedalando, continua tocando o teu negócio, continua motivando as pessoas, porque as coisas vão se acertando e as coisas vão se arrumando. Tá? Aqui você tem tanto os outros quanto a sua própria cabeça tentando ali o tempo todo te derrubar. Por que eu não saio daqui e vou aceitar aquela proposta que eu resolvi daquela empresa? Por que eu não escuto a minha mãe e faço um concurso público? Até hoje, de vez em quando a minha mãe está rodeando ali em volta, assim, eu já sei que ela vem falar alguma coisa. Daqui a pouco vem ela, tira um recortezinho do jornal. Meu filho, olha só, eu sei que você gosta desse negócio aí, mas o que você acha de fazer um concurso público? Agora você tem energia, daqui a pouco você vai ficar cansado, etc. Nada contra, né? Eu acho super bacana. Tem um monte de amigo que tem ótimos empregos em coisas públicas, são super felizes, mas aquilo ali não é para mim, eu não gosto daquilo. Eu gosto disso e é isso que eu quero fazer. E imagina se os principais empreendedores tivessem escutado os outros ou esses especialistas, né? Imagina, né? Um dos maiores especialistas, o chairman da IBM, é óbvio que ele tinha alguma coisa para falar sobre computadores. O cara da Digital Equipment, é óbvio que ele tinha alguma coisa para falar sobre computadores.
né? Em especial os computadores pessoais. Então, imagina se as pessoas tivessem dado ouvido a algumas dessas pessoas. Mas, no fundo, gente, para fechar, eu fiquei pensando assim, qual é a minha grande conclusão, né? De o que te move, ou o que eu posso dizer assim que movimenta as pessoas tanto a fazer uma prova como essa que eu fiz, ou a tocar o seu próprio negócio. E daí eu trouxe uma frase que é muito comum, as pessoas falam muito quando perguntam assim, por que você está fazendo um Ironman? Né? Eu acho que essa frase se aplica também, e por mais que eu fale aqui o quão é bacana empreender, o quão é legal, etc., essa frase se aplica muito a essa situação. Por mais que todo mundo aqui tivesse tentado falar isso, eu acho que essa frase é muito apropriada. O que te leva a fazer aquilo, gente, acho que é muito difícil de responder ou de contar para vocês. Eu acho que isso é uma coisa que você só vai saber quando de fato você estiver ali fazendo, ou quando de fato você estiver ali vivendo aquele momento, vivendo aquela empresa, construindo o teu negócio, ou cruzando a linha lá e chegando no fim de uma prova dessas, tá? Acho que essa era a mensagem. Obrigado.